Olá pessoal, estou ajeitando ainda aqui. Tá muito ruim aí tem que ver se o som tá bom, também se a imagem tá boa. Eu tô coloquei hoje de uma maneira diferente aqui a câmera. Vou ver se ela vai ficar melhor do que das outras vezes. Olá pessoal. Hoje é uma live um pouco complicada, porque eu vou falar de duas técnicas que eu já imaginei, já fiz, já trabalhei, já comprei equipamento, já vendi equipamento, e é sempre bom a gente falar sobre qualquer coisa do nosso mercado que impactou ou que vai impactar diretamente nas suas vendas, né? Hoje eu tive numa fábrica, né, de um amigo meu, né, de uma pessoa que comprou um galpão imenso, tem uma calandra, duas PTA 4000, uma PTP 1450, duas plotters, um monte de máquina de costura e realmente abandonado, né? E, gente, o segredo para você seguir em frente, quer dizer, o cara tá vendendo tudo, né? E eu fui levar um comprador para essa empresa, de repente alguém para arrendar ou para comprar todos os equipamentos, levar para um lugar, porque o rapaz queria vender tudo, né? Tudo que tem lá, todas as máquinas de costura, todas as prensas térmicas, todas as plotters, e cada dia que passa esses equipamentos vão valendo menos, né? E eu levei um cara para comprar, e realmente um cara que já tinha comprado até uma DTF, né? O cara comprou uma DTF e ele está querendo expandir, ele está querendo fabricar outras coisas, ele fabrica brindes. Então, gente, o pessoal que compra um equipamento, né, não necessariamente ele vai trabalhar só com camiseta, pode trabalhar com N coisas. Esse cara tem... Ele faz brindes, ele trabalha com mochila, necessaire, várias coisas que compõem a área de brindes, né? E trabalha com grandes empresas, faz vendas só não faz muito para prefeituras e tal, mas ele faz para muita gente. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte: é muito importante você saber o que comprar e saber a hora de comprar e avaliar qual caminho seguir, né? Existem muitas técnicas, vocês todos sabem, existem técnicas para tudo. Agora mesmo estava com um rapaz cotando para mim fazer 100 metros de DTF, né? Para eu rodar para ele 100 metros. E eu falei, olha, quanto que custaria, que desconto você daria? Todo mundo, é lógico que quando faz uma quantidade maior quer desconto. Só que o DTF, ele não trabalha muito assim com desconto, né? Eu falei, olha, custa o mesmo preço. Eu posso ver aquilo que você quer fazer e ver uma outra técnica melhor para adequar o seu serviço e o seu custo para isso. Mas se eu for fazer em DTF, pode ser 50 metros, 100 metros, 200 metros, 300 metros, eu vou cobrar, se não o mesmo, muito próximo do que eu cobro para fazer menos metros, né? Porque não é a produção que vai baratear o metro do filme que eu compro, o consumo de tinta que eu tenho e por aí vai. Então eu já tenho um preço competitivo, né? E por isso eu não vou baixar. Então, o que acontece? Para cada trabalho, gente, o ideal é que você adeque como fazer cada trabalho para ficar bom para você, bom para o seu cliente e que você tenha uma margem de lucro legal. Não adianta achatar margens de lucro hoje, tá? Hoje é um crime você... eu vou ganhar 10 centavos em cada peça, mas eu vou vender não sei quantas mil peças, né? O mês tem 30 dias. Se você deixar de produzir ganhando, para você produzir ganhando quase nada, o seu mês vai embora e as suas contas chegarão, né? Resinar sozinho, comprei um compressorzinho, comprei pistola, que é um cara... Bom, as perguntas eu deixo para todo mundo fazer depois, né? Bom, o que eu vou explicar para vocês?
Essa live de hoje é DTF versus DTG. Então primeiro eu tenho que mostrar para vocês o que é o DTG. É o Direct to Garment, tá? É direto para o vestuário. Ou seja, tudo aquilo que você imprime direto no tecido, na peça de roupa, né, que é vestuário nesse caso, você faz com o DTG, né? E o filme é o Direct to Film, é direto para o filme, é o filme PET. Então você imprime num filme PET e depois você vai cortar esse filme PET e vai transferir. É um transfer, tudo que transfere é transfer. Então aqui você tem um transfer e aqui você tem um não transfer. Aqui não é transfer, porque você imprime e não precisa transferir nada. Você imprime direto para a peça, então você não precisa transferir nada. E também tem, gente, o Digital Screen Transfer, que é também um processo parecido, só que você coloca a quinta cor, que no DTF ela é colocada na impressora ou na plotter, você coloca então no silkscreen, você imprime numa plotter com papel especial, uma tinta pigmentada ou uma tinta solvente, e aí depois você tem que colocar o branco que vai fazer a transferência depois. Eu tenho algumas peças aqui, hoje eu cheguei bem tarde, né, e também tive um acidentezinho doméstico aqui, aí acabei demorando mais. Então vou mostrar para vocês em primeiríssima mão aqui, né, como é que as coisas funcionam. Aqui estão as peças. Pronto, gente, aqui, ó. Bom, o DTF, ele tem algumas vantagens em cima do DTG, né? E eu vou citar, eu fiz uma lista aqui, eu achei super legal. Primeira coisa, gente, o DTG, você precisa de um primer. O que é um primer? É uma resina que você coloca na camiseta. Existem algumas máquinas, tipo a Kornit, que a própria máquina coloca esse primer. Então ela tem um injetor do primer que vai colocar e vai espatular ele, ela mesma faz. Só que é uma máquina para, hoje deve estar uns 600, 700 mil reais, né, para você fabricar. Então ela tem esse dispositivo que joga o primer e ele mesmo espatula, e aí também faz uma pré-cura nesse primer. Se você não tiver isso, você tem que colocar isso na mão, né? Você tem que espatular isso e depois você tem que pegar um teflon e também prensar em cima desse primer para você aprontar a peça, para você estampar nela com o transfer, com o digital, com a impressão digital com a tinta pigmentada também, né? Bom, esse primer ele não é barato também, então ele vai ser acrescido ao preço, né, que você tem de cada peça, tá? Então você tem que colocar esse custo, não tem como você fugir dele, porque necessita. Para cor clara você até não precisa muito dele não. Tem gente que passa, tem gente que não passa. Depois então você precisa prensar esse primer com teflon. E esse teflon, gente, ele vai durar um pouquinho, mas também é um custo que você tem que colocar, que ele também não vai durar a vida toda. Ele fica impregnado com esse primer e você acaba tendo que jogar ele fora, trocar por um outro teflon. Mais um custo que você tem. Bom, o DTG você só pode usar em algodão. Tem gente até que usa ele no poliéster, mas não tem muita lógica usar ele no poliéster, que você sublima o poliéster claro direto, e ele no poliéster escuro também não gostei. E em outras peças também, peças com elastano, outras peças mais complicadas, ele também não vai muito bem, entendeu? Então o DTF vai em tudo e o DTG, vamos colocar que ele funciona melhor só em algodão, né? Que já é uma coisa legal, não é ruim não. Bom,
Você tem também o risco do DTG de você perder uma peça. Vamos lá que você esteja imprimindo, tá lá, beleza, bonitinho, começa a ter uma falha de uma cor. Ah, falhou o cinza. Já era. Não tem como você parar aquela coisa que ele tá fazendo e voltar para não perder a peça. Então você perde não só a impressão, você perde também a peça e o custo é muito mais alto. Isso é algo que não tem como fugir também, né? E se você não tiver de olho, ele vai fazer uma peça errada e de repente vai fazer até outra peça errada que você está vestindo e colocando lá. Bom, o equipamento, como eu falei, um equipamento DTG, ele custa bem mais caro em comparação ao equipamento DTF, mesmo o DTF sendo 2 equipamentos. Então você tem um custo bem maior. A tinta do DTG, ela custa quase o dobro da tinta do DTF. Quase o dobro, gente. Então vamos lá que hoje eu vendo um litro de tinta do DTF branca R$550. Você vai pagar a tinta do DTG branca pelo menos uns R$900, né? Pelo menos uns R$900. Então é quase o dobro do preço, tá? E o DTF ainda tende a cair e o DTG, pelo visto, já está há tanto tempo assim que se ele cair agora, o custo é por conta da concorrência do DTF, porque teve esse tempo todo para baixar e não baixou. Entendeu? Então teve muita gente ganhando dinheiro aí com custo muito alto e se vier a baixar, vocês já vão ver que é uma concorrência que já deve doer um pouco no bolso. Gente, ó, eu usei bastante DTG, tá? E eu tô falando por experiência própria, tá? Eu vi o surgimento do DTG é uma coisa legal, tá? Não sou contra não, mas o DTF para mim tem muito mais vantagem. Eu estou enumerando as vantagens que eu, enquanto usuário, enquanto vendedor de equipamento, enquanto vendedor de insumo, né? Essa é a minha opinião. Pode ser qualquer um ser contra, não sou dono da verdade de jeito nenhum. Eu estou colocando o que eu vi na prática, né? Então, se a tinta custa quase o dobro, o consumo também é quase o dobro. E é facilmente explicável isso por quê? Se você pegar um tecido, mesmo que você passe um primer dele, ele tem uma trama. Essa trama ela é sugadora. Então você tem que cobrir essa trama com uma tinta à base de água. Então você pode notar que você vai gastar muito mais tinta para você fazer uma cobertura em cima de uma trama que vai sugar um pouco essa sua tinta. O DTF não. O DTF é um filme completamente impermeável. Então a tinta que você coloca aqui, né, ela não precisa ser uma carga de tinta muito alta. Por quê? Porque não precisa sobrepor nenhuma trama e como é um filme impermeável, ele não suga nada da sua tinta. Então você pode entender por que você gasta muito menos tinta, ok? É muito fácil explicando dessa forma. Definição também, gente, por ser uma trama, né? E porque a tinta do DTG, como ela ela vai sobrepor também uma trama, você não pode ter, como é que eu vou explicar, uma definição tão alta com uma tinta muito grossa, entendeu? Então você tem uma definição que também vai ser perdida porque assim como você imprime no papel alguma coisa, se o papel for fotográfico, a definição vai ser maior. Se o papel for mais poroso, um papel comum, a definição não é a mesma de um papel fotográfico. Então é mais ou menos assim. Quando você tem uma trama, você perde definição. Então a definição do DTF torna-se maior, mesmo que você jogue a mesma definição na cabeça da impressora. Então você manda 720 por 720, né? No DTG você vai absorver menos definição do que você jogar no DTF, porque a ancoragem
vai ser melhor naquele filme que é mais liso e que ele absorve melhor essa definição, né? Isso também ocorre com a sublimação digital, tá? Também é a mesma coisa, você tem uma perda pelo papel ser um papel comum e não fotográfico. Você pode usar o DTF em objetos, tipo mousepad, boné, guarda-chuva, carteira de couro e N objetos e coisas que só testando mesmo para você ver. Esse pessoal que eu vendi esse equipamento para brinde, eles já fizeram até em aquele squeeze, né? Impressionante, gente, como é que ficou bom, né? Então vai ter gente inventando objeto e coisas para usar com DTF aí que a gente vai ficar de queixo caído. Já no DTG não pode fazer isso, porque você tem uma superfície para você vestir camiseta, passar o primer e imprimir. Mas vamos chegar nisso também com o DTF UV e com a impressão UV, que são mais voltados para objetos, né? Bom, a intensidade de cores com o DTF também ela é um pouco maior. Por quê? Porque o DTG ele também dá uma opacidade, né? Ele não consegue em cima de um objeto, de uma malha que levou um primer, ele não consegue que as cores fiquem tão vivas quanto elas ficam com o DTF, tá? Também tem essa vantagem o DTF. Bom, então, gente, agora a gente vai falar um pouco do DTF UV e da impressão UV. Também é bom para vocês entenderem quando a gente fala de objetos, né? Por que o DTF UV ainda não explodiu também? Existe o DTF UV que você imprime num filme parecido com o filme PET e depois você passa para um outro filme, o filme A e o filme B, né? Você faz um linerzinho nele, você passa por uma máquina, tipo essas máquinas que tem em gráfica rápida, esqueci o nome agora, que ancora em cima e embaixo, depois você decalca aquilo. Então, por que o DTF UV não cresceu muito ainda? Porque o filme A e o filme B são muito caros. E você, quando usa o DTF UV ou uma impressão UV nos objetos, a ancoragem é muito mais precisa, é muito melhor. Nada como você imprimir e fazer a cura em cima do próprio objeto. Então, por isso que o DTF UV ainda não está explodindo por aí. Agora vamos levar um pouquinho, né, do que a gente consegue fazer no DTF. Aqui, gente, olha, vai dar para vocês notarem bem aqui, ó. Tá ao contrário, mas aqui é uma máscara de neoprene, né, que eu fiz até agora há pouco. Vou até tirar o óculos aqui. Então, a gente consegue fazer com a máscara pronta, né, coisa que com o DTG também a gente não consegue fazer, que a gente consegue fazer em qualquer coisa. Agora, olha que legal. Nós estamos vendo aqui e eu vou esticar isso aqui bem esticado para vocês notarem que não há rachadura, não tem problema. Ó, para cá e para cá. Ó, vamos puxar bastante, ó. Então vocês vão ver que por que não acontece nada? Simplesmente, gente, porque a tinta do DTF ela é uma tinta elástica, é uma borracha. E quando ela leva também o pó de poliamida, ela fica muito mais consistente. Então você pode puxar, não tem problema nenhum. Ou seja, você pode usar isso em tecidos que esticam, que tem um elastano, né, que você não vai ter problema nenhum. E quanto à definição, gente, é um negócio formidável. Você faz cores maravilhosas, você pode usar o pó preto e você vai ter coisas muito legais.
aquilo que eu mandei ali para vocês verem, aquilo que estava no... Olha como fica maravilhoso. Não sei se a luz aqui ficou muito boa, mas olha só, cara. Olha o que você consegue fazer com o DTF. Então você pega uma imagem dessa, num tecido que você pode até esticar. O custo é um custo bem acessível. E aqui também, gente, olha, aqui também é o DST, é aquele que eu falei. Mas observem aqui uma coisa. Ó, você quando estica ele racha. Ó, aqui dá para ver que tá rachado, não dá, gente? Ó, ele rachou. Aí você pega o DTF, aqui é DTF no mesmo tecido. Ó, ele não racha. Entendeu? Essa é a diferença, gente. Então você pega algumas técnicas que são legais, né? Mas na hora que você precisa de elasticidade, que a imagem acompanhe o tecido, aí você tem problema. Então, existe cada coisa para um tecido. Aqui o meu ABM, ó. O meu ABM também é um produto maravilhoso que não tem toque e você sublima em cima dele, entendeu? Então, existem muitas técnicas que se completam, né? Mas a gente tem que pensar, antes de comprar algum equipamento, o dia de amanhã, ou aquilo que a gente precisa que o cliente faça. Vou dar outro exemplo, né? Eu moro num condomínio grande que tem muita gente que presta serviço aqui. Eu não tenho tempo de ir a nenhum deles. Tem até no condomínio tem uma associação que aqui é como se fosse um bairro, né? Então eles tem muita gente que trabalha com uma blusa de gola polo, uma calça jeans, uma jaqueta. Então todos esses objetos que eles têm de uso, todos eles têm a logomarca deles. Aí você pensa, poxa, se eu tenho um DTF, eu posso fazer a logo da calça, ele me dá a calça, ou eu vendo a calça para ele e só imprimo ali. Aí da gola polo é mais fácil ainda. Ele tem um chapéu, um boné, sei lá, qualquer coisa que ele quer que use a logomarca dele. Eu vou lá e coloco a logomarca. Aí tem uma jaqueta que ele usa que tem que ter a logomarca. Eu vou lá e coloco. Então, gente, é muito mais abrangente, né? E muito mais fácil de você pegar um cliente que você consegue fazer tudo o que o cliente precisa. Olha que coisa legal, né? Quando você atende o cliente só em uma coisa, ele tem que ir atrás de outra pessoa para fazer outra. Ou então você tem que correr atrás de várias pessoas para você fazer aquilo que o seu cliente quer. Aí você depende de outras pessoas que sejam pontuais, que tenham um preço bom, né? Que não passem por cima de você, né? Que aí você já não vai vender mais, ele vai vender para o cara. De repente ele vende para o cara, mas ele vende aquilo que você produz também. Aí você perde o cliente porque você mostrou esse cliente para outra pessoa. Olha que coisa louca. Mas é o mercado, gente. O mercado, infelizmente, o mercado é assim. Então, quando você consegue fazer tudo, ou quase tudo, né, é muito melhor, sem dúvida nenhuma. Você consegue laçar o seu cliente, você consegue ficar com ele, ganhar dinheiro com vários objetos, até aqueles que ele tem, que você fala com ele, você tem pronto aí, comprou calça jeans no Mercadão de Madureira, sei lá, você tem 20 calças jeans, você queria botar logomarca, eu boto. Você não precisa cobrar barato, né? Você apenas faz aquilo que ele não faria em lugar nenhum. Ninguém faz isso. Então dá para você entender que hoje é muito melhor você comprar uma máquina, você entrar num mercado que te dá muitas opções, N opções, do que você comprar um equipamento para você ficar preso em eu só faço isso, isso eu não faço, eu só faço aquilo, isso eu não faço, só faço aquilo, entendeu? Então,
essa é a minha posição. Já tive DTG, hoje eu tenho DTF e essa é a minha opinião. Vocês podem achar tudo ao contrário, mas eu estou colocando aqui as coisas pontuais que você pode fazer. Você pode fazer. Outro dia eu estava falando com outro cara de brindes e eu vi que ele faz guarda-sol de praia. Ele falou, pô, isso aqui é horrível para fazer, a gente tem que fazer uma quantidade grande, porque o cara, para colocar a logomarca dele, tem que ser antes dele estar pronto. Eu falei, cara, eu faço prontinho para você. Só arrumar uma base, ele prontinho. Arrumou uma base aqui, uma prensa, aquelas prensas térmicas que é Easy, não sei o que são móveis, né, que são soltos. Você pega uma base aqui, pum, prensou, 120 graus, 12 segundos, tá pronto. Não precisa mais nada. Entendeu? Então são detalhes que a gente que trabalha, a gente que vive na prática, que a gente acaba conhecendo. Entendeu? Bom, vocês têm alguma pergunta sobre esse processo, sobre o DTF, sobre o DTG? Se vocês quiserem botar, tá na hora, né? Se vocês ganharam alguma amostra nossa, vocês fizeram já algum método conosco, vocês têm alguma dúvida sobre o processo, eu vou voltar aqui, né, aquilo que eu tinha feito, né, para vocês, de novo, ó, tá perfeito, não tem problema nenhum. Vou esticar para vocês, esticar para cá, esticar para cá. Ó, essa live a gente vai gravar, vai deixar gravado lá e vocês podem mostrar para todo mundo, né? Aqui, gente, a gente faz tudo na prática, né? Não é nada sem isso funciona e funciona mesmo. Aqui, ó. Aqui tá, ó. Imprimiu o papel que a gente imprimiu. Vou até achar ele aqui para vocês verem. Ó. Esse papel aqui, quer dizer, esse filme aqui, gerou essa imagem aqui. Ó. Perfeita, perfeita, perfeita. No algodão cinza, podia ser no algodão preto. Aqui, gente, é o neoprene, tecido de neoprene. Neoprene, gente, é um tecido de poliéster. Ó. Não migrou nada, não está perfeito. Ó, não tem problema nenhum, zero de problema. Muito, muito legal, entendeu? Tenho N outras coisas que a gente também faz, que a gente mostra para o cliente. Qual o tamanho mínimo da letra do DTF, tipo para fazer etiqueta impressora por dentro da camisa? É impressionante, gente. Eu já fiz etiqueta para reserva mini, é muito preciso, é muito perfeito. Mas o que eu indico para as pessoas fazerem? O seguinte: você tem duas cabeças, a cabeça do semic e a cabeça do branco, certo? A cabeça do branco tem 2 layers, né? E a cabeça do semic é cian, magenta, yellow e black. Se você fizer uma etiqueta para cor escura, eu indico usar só tinta branca. Você pode fazer qualquer definição que você quiser. É impressionante como ela tem uma definição maravilhosa, exatamente porque vai para o filme PET. A mesma definição que vocês estão vendo aqui, ó, nessa tatuagem, que é uma coisa muito precisa, você consegue fazer em traços finos. Então você consegue fazer uma coisa maravilhosa se for para cor escura, fazer só no branco. E se for para cor clara, fizer com a cabeça semic. Que aí você pode usar as 4 cores que você quiser, fazer quantas cores você quiser, menos o branco. Quando você usa o branco junto com a colorida, você consegue fazer sim. Mas você pode ter algum risco de um desajuste de registro. Por quê? Porque você está numa produção, entendeu? Então, passa o semic primeiro e depois passa o branco. Então, para traços muito finos, o ideal é você fazer o branco e o colorido. Branco para cor escura, colorido para cor clara. Que aí você não tem problema nenhum de desalinhamento, qualquer coisa que você tenha uma sobreposição das 4 cores com a tinta branca. Como é o processo de preparação da haste para o DTF? Depende de algum programa específico? É feito pelo Photoshop, tá? E você tem que fazer os 2 layers, o spot 1 do branco e o spot 2 também branco. Então, por que esses 2 layers? Porque a cabeça do branco,
ela só funciona com essas duas cores spot, entendeu? São cores base, né? Você faz duas bases e você funciona com ela. Fixação do material é perfeita, a fixação é perfeita e a lavabilidade também é maravilhoso, gente. Você lava do jeito que você quiser, você não tem problema nenhum, nada solta, não fica esbranquiçado. É uma revolução, gente. Só enviar arte em PNG? Não. Então, eu tenho um arte finalista que trabalha para vocês, ele não trabalha para mim, mas ele manda tudo exatamente como eu preciso. Por quê? Mas mesmo assim eu mando um vídeo para vocês. Se vocês não quiserem pagar para passar por eles, vocês mesmos tentam fazer. Vários clientes meus pagaram a primeira vez com ele, que ele cobra R$50 para montar uma folha inteira, e depois fizeram comigo, fizeram direto, né? Porque eles viram como ele fez. A primeira vez é bom que faça com ele, depois faz mole, entendeu? Qual impressora indica para o DTF? Bom, nós já demos uma live falando sobre isso, né? Vocês, quando forem comprar essas impressorinhas que são adaptadas, se vocês forem comprar, a primeira coisa que vocês têm que ver, vai lá no Reclame Aqui e procura por essa empresa, tá? Que está vendendo. Se você tiver muita reclamação, aí você já fica meio ressabiado. As impressoras funcionam? Funcionam, sim. Só que é o seguinte, você precisa ter muita paciência e você precisa ter muito tato, muita vontade de fazer limpeza no equipamento quase que diariamente, ter muitos cuidados com o equipamento para você produzir, né? E tem gente que consegue fazer, tem gente que não consegue fazer nem a troca de uma tinta pela outra, que manda para assistência técnica. Quem faz isso, eu digo, olha, não compre que você vai ter problema. O certo, gente, é trabalhar com equipamento industrial, um picolitro de meia dúzia, faz tudo junto, é outra vida, é outro mundo. Só que a gente sabe que não é para todo mundo no início. Eu faço serviço para quem ainda não tem dinheiro, né, para comprar esse equipamento, que custa os dois equipamentos, custa R$105 mil. É uma mina de ouro, mas a gente entende que não é todo mundo que tem esse investimento, nem quer entrar num ramo assim. Então, vocês podem fazer em metro comigo, sem comprar o equipamento ou comprar o equipamento. Agora, vejam bem, você quando compra um equipamento, você compra só a impressora. Depois você tem que colocar o pó na mão e fazer a secagem também em em um forno ou secando na própria prensa. Você faz um dos processos. Agora veja bem, por que é tão primordial, por que é tão essencial que você faça o processo continuamente? Porque ele dá a cura exata, porque ele passa pela barra antistática, porque ele tira todo o excesso de pó que você precisa. Se você não tirar o pó direito, você pega um objeto assim, aqui está cheio de pó, fora do coisa tá cheio de pó. Você quando não dá a cura direito, ele pode rachar, né? Ele não fixa tão bem, né? Você precisa dessa cura, fica muito oleoso quando você não dá a cura, entendeu? Você precisa dar a cura, não tem jeito. Então, se a cura é bem feita, você já sabe qual a temperatura. Uma temperatura em cima, outra temperatura embaixo, é aquela luz, como é que é o nome? Não é o V, não, Ai, esqueci. Você tem uma lâmpada, lâmpada infravermelha em cima, e você tem a base que aquece embaixo. Então o seu filme com a tinta, com o pó, passa por aqui no meio. Então ele dá essa cura perfeita. Quando você faz isso tudo na mão, você não tem a barra antistática, você não tira o pó como deve, e você não faz essa fusão como deve. Não é regra, tá? Existe gente que já pegou a manha e que consegue fazer tranquilamente, que fica muito bem, consegue bater dando peteleco, né?
que seja, né, conseguem fazer. Então, eu não posso dizer para vocês não comprem ou não comprem, eu posso dizer é complicado, tá? Isso é a pura verdade. Agora, o pessoal tá vendendo, antes a L1800 era perfeita, agora o pessoal tá falando, olha, compra a L8180 porque ela entope menos. Olha, entope menos, então a outra entope muito, né? Se agora essa que é melhor entope menos, a outra entupia muito. Mas antigamente vendia a outra dizendo que não entupia. Então, esses detalhezinhos, gente, né, é sempre bom falar. Entope sim, até a minha com picolitro de meia dúzia entope, né? Só que, como ela tem uma engenharia toda, né, para isso, o que eu faço? Faço limpeza física, de 15 em 15 dias dou uma limpeza um pouco mais profunda, eu tenho líquidozinho de limpeza perfeito para colocar, raramente para colocar lá, então tudo flui perfeitamente, já estou há 6 meses trabalhando todos os dias com ela, já rodei, olha, já passei de 15 rolos, eu acho, né? Então 15 rolos são 1.500 metros, e tenho um cliente que roda 30 rolos por mês, né? Um cara que eu soube que está muito além até de mim em produção. Por quê? Ele pegou um nicho de mercado maravilhoso, né? Um cara que tem uma visão boa, pegou um nicho que eu nem vou falar aqui, que ele pode até ficar chateado comigo. Mas é um nicho maravilhoso que ele está comprando mais 2 máquinas, porque ele está fechado até fevereiro de venda. Então, é por aí, gente. Você tem N opções para você trabalhar com o DTF. Tá? Então, na hora de pensar DTG, DST, Silk, Okidata com tinta, com toner branco, usando papel de transferência que use, que consiga fazer o branco. Existem várias coisas. Existe o meu OBM. Gente, ó, o meu OBM é uma coisa curiosa, né? O meu OBM está vendendo muito mais até agora com o DTF do que eu vendia antes. Por quê, gente? Porque ele tem um toque maravilhoso. Porque não é todo mundo que consegue fazer um toque assim, ó. Vou passar para vocês verem aqui, que é um negócio fantástico. Ninguém consegue fazer uma coisa no preto que, ó, seja assim, ó. Aqui. Então, por isso que ele está vendendo tanto. Porque o pessoal faz o comparativo dele com outras coisas. E ele é muito barato também. Então, para quem consegue, já se adaptou a trabalhar com ele nas medidas e nos formatos que já existem, o cara deita e rola. O custo é baixo, produto final quase sem toque, né? Tem muita gente que diz que não tem toque. Eu digo que tem, quase não tem toque, né? Por isso que ele é quase zero. Entendeu? Então é por aí, a gente vai entrando em mercados, mesmo que tenha concorrência. Então eu falo, eu também vendo filme de recorte, né? E eu posso até dizer, gente, filme de recorte, branco, preto, filme de impressão e recorte, né, que você imprimia na EcoSolvente, depois você tinha recorte, mas tinha que ter fundo, né, coisas que tem que depilar, sobreposição, isso tudo, a meu ver, na minha humilde opinião, está com os dias contados. Mas vai continuar filme de recorte holográfico, filme glitter, filme refletivo, filme com alto relevo, filme com prateado, filme flocado, N outros filmes maravilhosos, fantásticos vão continuar. Mas o branco, o preto, outras coisas que você faz tranquilamente com o DTF, não tem muita lógica que eles continuem vendendo tanto. Isso, gente, é a opção de quem comprar. Então o cara vai ver, peraí, eu vou comprar uma coisa para ter que cortar, para depilar,
para sobrepor depois mais uma cor em cima. Por que eu não faço logo tudo sem ter que depilar no DTF? Né? É aquela coisa, né? Por que eu vou comprar uma máquina fotográfica se o meu celular tira fotos maravilhosas? Então, é opção. Né? Quanto mais opção você tiver, melhor você vai compor aquele pedido que você precisa fazer. Vou dar para quem chegou agora, né? Eu vou voltar a dizer. Você quando pega um nicho de mercado que todo mundo pula fora e você entra e entrega para o cliente algo rápido, perfeito, né? Durável, gente, você ganhou o cliente. E mais opção, você chega para o cara e fala, ó, eu vou fazer tudo que você quer e ainda vou pegar a sua logomarca, fazer umas máscaras em neoprene e vou te dar de brinde. Ganhou o cara. Ganhou o cara. Entendeu? Você vai vender sempre para ele. O cara fala, meu Deus, que técnica é essa? Eu tô agora fazendo para uma cliente que pegou, acho que, várias academias aí dos Gracies, uma coisa assim. E para kimono, nada melhor do que o DTF. Por quê? Antigamente o pessoal fazia com filme de impressão e recorte, né? Beleza, tranquilo, o cara faz, recorta, fica bonito, coloca lá e tal. Bom, primeiro, como aquilo tem umas ranhuras muito grandes, né? A chance disso descolar é muito grande. Muito grande. Por quê? Porque você tem uma coisa muito sólida, né? O filme de recorte, ele é um vinil. Ele pega muito bem, mas você tem que dar uma pressão muito forte, você tem que rezar para não ficar nada um pouquinho fora, porque senão você pode perder ele. E uma outra coisa também que pouca gente se toca é o seguinte, a tinta solvente, ela está do lado de fora, ok? E ela vai sofrer atrito. Atrito em kimono é a coisa que mais tem. Então faz atritando, lavando, atrito, lavagem, atrito. Vai ficando branco, vai perdendo a cor, né? Com lavagem e com atrito. O DTF ele não sofre isso. Por quê? Porque a tinta branca e o pó, eles protegem muito a cor, protegem bastante a imagem. Então, ela não sofre isso. Você pode atritar, você pode ficar o dia inteiro aqui, ó, que ela não vai perder. Ela não vai perder, entendeu? São detalhes que a gente que conhece, né, já sabe. Opa, esse nicho aqui é perfeito para isso. Esse nicho funciona muito bem com isso. Então, são coisas que a gente vai dando a opinião para os clientes que compram, né? Eles seguirem atrás. Uma outra coisa também super, hiper legal é você trabalhar com escola. Escola, gente, de criança, então, as logomarcas são pequenas, né? O DTF se encaixa muito bem. Existe muita coisa, existe a mesma logo que vai no shortinho, aí depois essa logo vai também na camiseta que é de educação física, pode ir no bonezinho, pode ir em tudo que é lugar. Então você entra num mercado onde você vai ser o rei, né? Fora isso, você pega a parte de evento, dia do bombeiro, dia do índio, dia de não sei o que, dia não sei o que lá, você acaba pegando. Então, gente, olha quanta ideia eu já dei aí para vocês trabalharem em cima do DTF, né? Eu sei que tem gente aí que é de outro estado, que nem tem acesso a mim e tal, e é isso aí, gente. Toalha de praia com DTF, o que você acha? Então, gente, olha só, eu tenho uma toalha, né, um tecido que o lado de cá é algodão, onde tem a felpa, e o lado de cá é poliéster. Você pode sublimar ele todinho. Então, é muito legal. E você pode também fazer com o DTF, mas eu acho que se você sublimar,
você pode pegar uma área maior, né? Então são detalhes, mas não é todo mundo que tem essa toalha. E tem muita gente que vende um tecido de poliéster dos dois lados. Um lado tem felpa e o outro lado é liso, mas ele não seca, o poliéster não seca, não tem jeito, entendeu? Toalha de praia, então, toalha de praia eu acho muito melhor que você compre essa toalha que ela é poliéster de um lado, algodão do outro, tá? Então você consegue, eu tenho até um videozinho, se você quiser, me chama pelo WhatsApp, então pelo direct, que eu te passo direitinho esse vídeo. Bom, gente, sempre pedindo a vocês, passem os nossos vídeos à frente, né? Vá lá no YouTube, a gente tem pouca gente lá no YouTube, passa os nossos conteúdos para outras pessoas, mostra para todo mundo que a nossa tinta funciona muito bem, a nossa tinta sublimática funciona muito bem, que as cores chegam, todo mundo chega no cinza, no rosa, no azul, que não dá entupimento, você não tem que imprimir todo dia. Então a gente precisa que, mesmo que seja o boca a boca, que você passe para o outro, olha, o cara, o que ele diz, ele cumpre, né? O que ele fala tem coerência, né? O mercado está cheio de comentarista do ramo. Comentarista de sublimação, então, existe a dar com pau a rodo, né? Eu costumo dizer que tem muito Galvão Bueno e muito pouco Nelson Piquet, entendeu? Comentarista tem demais, todo mundo falando para você tirar o rolete, comprar estufa, fazer N coisas. E o meu curso, gente, tá para pintar aí, ou para janeiro, para fevereiro, meu curso online que eu estou preparando. Fiquei até um tempo aí meio que sem dar live mesmo para preparar o curso, porque é muita coisa, gente. Deram não sei quantas páginas já. Entendeu, gente? Bom, se tiver mais alguma pergunta, eu vou parar um pouco antes de 1 hora, porque 1 hora de live depois para a gente botar lá no YouTube ou lá no IGTV, a gente toma uma surra, né, para fazer isso. Digam aí, são 17 pessoas que tem ainda online. Gente, ó, eu não me preocupo com o Ibope, não. Eu me preocupo de que o conteúdo esteja muito bem explicado, né, que todo mundo tenha entendido o que é uma técnica, o que é outra, qual a diferença, dado alguma vantagem para que vocês ganhem dinheiro, para que vocês não percam com informações que não são de profissional, tá? Não sou o dono do mundo, de jeito nenhum, sempre digo isso, tá? Mas eu vivo dentro de fábrica, eu vivo pensando em projetos novos, de técnicas novas, de produtos novos, né? Eu vivo disso, gosto muito disso, graças a Deus eu estou num mercado que eu entrei há 31 anos, nunca saí dele, né? Estou aguardando o seu curso, legal, onde comprar prensa de caneca e canecas de boa qualidade. Gente, olha só, prensa de caneca você pode comprar da Ink Mix, tá? Fala lá com o Márcio, segundo eles disseram, eu ainda não testei, tá? Mas é uma máquina diferenciada do que todas as outras do mercado que são fabricadas na China, tá? Uma MOC, Metalnox, ninguém fabrica prensa de caneca, porque se fabricasse sairia R$2.000 e ninguém ia querer pagar. Então compre duas para você ter uma guardada, se uma quebrar você usa a outra. Perdi o início da live, mas vou rever assim que você postar no YouTube. Obrigado, legal. Cari Canecas. Pô, legal. Tem muita gente que me chama que tem franquia de canecas, né, que usa uma outra tinta lá, que as cores não batem, né, e eles têm um grupo, 2, 3, 4, são muitos franqueados, e eles dentro desse grupo eles dizem, olha, compra a tinta do Planeta Trans, seus pesares acabam, suas preocupações, não dormir porque você pegou um pedido em cinza e você não consegue tirar o cinza, isso tudo acaba,
entupimento acaba, marca de rolete também acaba. E não é mágica não, gente, é porque a gente funciona com os equipamentos certos e com os insumos corretos e da maneira correta. Não leve sua impressora para assistência técnica jamais, você mesmo faz, né? Faz a troca de tinta, desobstrução, tem tudo uma química certa para uma coisa, para outra coisa, entendeu? Tinta só Planeta Tâncio, não perca tempo com outras. Barcelos, obrigado. E isso é sempre bom dizer, gente, eu sempre falo isso, eu nunca dei um centavo para ninguém falar sobre a minha tinta, que é isso, que é aquilo, nunca paguei a ninguém, nunca, que tem muita gente aí que é influenciador digital, que dá curso, que dá palestra, e tem sempre uma tintazinha lá dizendo, olha, essa aqui é a melhor tinta do mundo, mas ele não consegue dizer por quê. Por que ela é? Não, porque ela tem um lacre. Um lacre? Que vantagem ter um lacre, gente? Mas ela tem perfil, mas o perfil não te salva. Mas o preto dela não é bem preto não, né? Ele vira marrom, mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Esquece cian, magenta, yellow e black. A onda agora é cian, magenta, yellow e marrom. Gente, não dá para acreditar nisso, né? Tem a L35 com tinta para foto. Devo fazer a lavagem do reservatório? Me liga que eu tenho um vídeo perfeito para você fazer. Você faz a troca da tinta facilmente, sem ter que levar para lugar nenhum. Verdade, eu fiquei nervoso na hora de trocar, mas deu tudo certo com as dicas do Marcelo. E hoje sou feliz com essa tinta. Sublimas personalizado. Sofri muitos anos com sublimação. Hoje eu falo com certeza tinta só Planeta Tâncio. Gente, tudo que todo mundo fala que é muito difícil, na verdade é muito fácil, né? Só tem que ter a instrução correta e o insumo correto. Finalmente, depois que comecei a usar sua tinta, meus problemas com cor acabaram, tal. Bom, gente, que bom, eu vendo tinta sim, tá? E vejam bem, isso é uma coisa bastante curiosa, né? Eu vendo tinta coreana e tinta italiana, né? A tinta italiana que eu vendo, né, é a mesma que eu comecei há 21 anos atrás. Eu comecei vendendo essa tinta italiana, é a mesma marca que eu vendo hoje, tá? Os italianos, para quem não sabe, foram os desenvolvedores da tinta sublimática. Se não fossem os italianos, nós talvez nem tivéssemos tinta sublimática até hoje. Eles desenvolveram a tinta sublimática digital, não a de offset. Então, eles estão voando à frente. Mas, segundo o contrato da dona da patente, que já é uma empresa americana, né, que contratou os italianos para desenvolverem, né, eles tinham um contrato que proibia fabricar tinta para equipamentos de menos de 42 polegadas. Tá? Aí uma empresa coreana, né, que a expertise dele é tinta para equipamentos inferiores, equipamentos que a gente chama de desktops, equipamentos pequenos. Os italianos fazem para equipamentos gigantes e os coreanos para equipamentos pequenos. Também fazem para equipamentos gigantes, mas o italiano é melhor que eles. Mas no âmbito de desktops, eles são os melhores, porque é o foco deles. Então, eu compro de uma empresa coreana e eu trago de um jeito bem peculiar, tá? Eu não trago uma tinta que eles vendem para outros países. Eu trago 2 cores de uma e 2 cores de outra, tá? Aí funciona muito melhor, tá? Pelo menos porque nós temos aqui e para o meu perfil de cores. Então, antes de botar para venda, eu vendia exatamente como eles vendiam para mim. Aí depois eu falei, cara, mas eu posso melhorar. E fiz muito teste, e cheguei numa composição única, né, e muito melhor. Então, graças a Deus, isso funcionou maravilhosamente bem. Todos os meus clientes só elogiam e tudo funciona maravilhosamente bem. Você não tem que imprimir todo dia. Bom, eu vou ficando por aqui. Já tem quase 1 hora. Se vocês puderem passar para as outras pessoas isso que vocês passam aqui sempre para mim, esses elogios todos que vocês fazem. Também eu peço que façam também um videozinho de até uns 50 segundos, desculpe, e que
mandem para mim, a gente posta isso também lá no Instagram, né? E que vocês, quando virem gente sofrendo no Facebook, que vocês falem para eles, olha, gente, não vai atrás de quem fala, de quem indica, né? Tem aqui de quem comprove, né? O que eu costumo dizer sempre é o seguinte: você, quando faz uma pergunta, os meus clientes fazem pergunta para mim, mas os outros que compram tinta A, tinta B, tinta C, que não tem respaldo, que não tem suporte, eles vão no Facebook pedir ajuda. Canso de ver pessoal pedindo perfil de cores, dizendo que tem entupimento, com marca disso, com marca daquilo, e chegam lá e fazem pergunta. Gente, o que eu vejo de resposta é uma loucura, né? E você, quando pergunta, você pode ter uma resposta de quem entende muito menos que você, e de quem acha que funcionou maravilhosamente bem, e que funcionou só para ele, que você pega tudo aquilo que ele diz e faz, não dá nada certo, né? Mas o cara vai dizer que continua dando certo, que é tudo maravilhoso, que funciona bem e tudo. O ego é bem complicado, gente. Outro dia eu postei, fiz uma postagem no Facebook dizendo: jamais mande arte para qualquer pessoa, seja ela transfer laser, DTF, sublimação, jamais mande arte espelhada, né? E isso, gente, é um detalhe, porque quem recebe essa imagem pode não saber que ela está espelhada. Aí o seu equipamento vai desespelhar isso, ou seja, você vai receber uma coisa errada e vai fazer a coisa certa e devolver errado. Aí o cliente recebe, está errado. Eu mandei espelhada, você tinha que ver. Não tem que ver, de jeito nenhum. Gente, se vocês souberem quanto eu fui xingado por falar isso, é impressionante. Impressionante. Pessoal, para que essa postagem idiota? Não é nada de idiota. É porque você tem que saber o que manda e o que recebe, né? Você tem que ter um padrão de recebimento. Então, jamais mande nenhuma arte para qualquer lugar, para fazer cartão de visita, para fazer transfer, qualquer coisa tem que ser a arte sem espelhar. A arte como você lê a arte, daquele mesmo jeito, entendeu? Então é isso, gente. Grande abraço a todos, uma boa noite, né? E estamos aí, na quarta-feira que vem a gente vai dar uma outra live. Se vocês tiverem alguma ideia aí, vocês podem passar para mim, que aí eu faço o que vocês pedirem aí e a gente fala, né? Ok? Grande abraço a todos, boa noite.